você aplicaria o mesmo método para os dois carinhas, para esse t à quarta e para esse menos 5t ao quadrado. Como é que ficaria? Falem aí. 4t à terceira menos 10t. 4t à terceira menos 10t. Mas como é que tu fez isso? Como é que tu chegou a essa conclusão? O 4 do expoente desceu multiplicando. Aí subtraiu 1 do expoente 4, ficou 3. Depois o 2 desceu do expoente do t e ficou 2 vezes 5, 10. Aí 2 menos 1 no expoente ficou 1. Exato. Boa, moleque. Aí sim. Então, pessoal, o que é que nosso colega fez? Como ele disse, né, ele desceu esse 4 multiplicando o t e subtraiu 1 do expoente. Ele fez isso para os dois casos. Tranquilo? E agora, se eu tivesse um polinômio desse tipo, t à quinta menos 6t à terceira menos 17. Como é que vocês derivariam esse polinômio? Digam aí. 5t à quarta menos 18t ao quadrado menos 0. 5t à quarta menos 18t ao quadrado menos 0. Isso. Por que tu colocou 0 aqui? Porque isso é uma constante. 17 é uma constante. Exatamente. Pessoal, muito importante agora, fiquem ligados. Toda vez que aparecer um número no seu polinômio, esse número é uma constante. Por quê? Porque é uma constante. O que é que significa dizer que é uma constante? Significa dizer que para qualquer valor, digamos que isso seja uma função, né? Função x de t, igual a t à quinta menos 6t a t ao cubo menos 17. Se eu jogar valores de t aqui diferentes, nosso polinômio, nossa função, ela vai variar. Só que a única coisa que não varia seria esse 17. Quando você jogar valores diferentes aqui, vai dar números diferentes. Só que o 17 é constante, ou seja, ele não muda. E toda vez que a gente deriva uma constante, a derivada da constante é igual a zero. Por isso que aqui ficou zero. Ok? Aí, beleza, voltando, né? A velocidade instantânea seria basicamente o nosso derivado da função da posição em relação ao tempo. Ou seja, o nosso dx dt. Muito importante esse negócio, viu, galera? Se o professor for pegar isso daqui na prova, fiquem ligados. Inclusive, tinha questões, né? Muitas questões nos exercícios em sala que envolviam isso. Você teria que derivar a função para encontrar a função da posição. Ele dava, por exemplo, uma função que descrevia o deslocamento, ou seja, x de t, sei lá, t à quarta menos 17t. Eu acho que era essa a função que ele dava em alguns exercícios. E ele pedia para que você chegasse na função da velocidade. Como é que você faz isso? A gente sabe que a velocidade é basicamente a derivada da função da posição em relação ao nosso tempo. Ou seja, se eu quisesse chegar na função da velocidade a partir desse carinha daqui, eu teria que derivar ele daqui todinho. Ou seja, como é que ficaria essa historinha? Velocidade, então, seria a derivada de t à quarta menos 17t em relação ao tempo. Como é que ficaria, então? A velocidade, em função do tempo, seria igual a... Para derivar esse carinha, ficaria o seguinte. Esse 4 desce multiplicando t, ficaria 4t. O 4 agora, no expoente, a gente vai subtrair 1, fica 4 menos 1, que dá 3. Agora a gente faz a mesma coisa para o outro carinha. Fica aqui, ó, muito cuidado aqui. Porque qual é o expoente que está no t, nesse 17t? Vai ser 1. Esse 1 cai multiplicando 17, fica menos 17, né? Só que, quando eu subtrair 1... vai dar o que aqui em cima? Vai dar 0. E qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Aí vai ficar 1 vezes menos 17, que vai dar menos 17. Então, ó, essa daqui seria a nossa função da velocidade que a gente pegou, que a gente adquiriu a partir da função da posição. Tranquilo, minha gente? Ficaria 4t ao
cubo menos 1, não? Porque o t ficou 0. 4 T elevado a 0. 1 menos 1, t fica igual a t elevado a 0. Mas tem o Exato. menos 17, não vai sumir o menos 17. É porque assim, vai dizendo aí o que tu achou? Lá em cima tem 4t a quarta menos 17t elevado a primeira. Aí Que é como 4. subtrai... Ah, tá, entendi. Errei. Porque assim, quando subtrai 1 Entendi. aqui, 1 menos 1, aqui vai dar 0, certo? Só que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 1, quando eu derivar, né? 1 vezes menos 17, que vai dar menos 17. Entendi. Ok? Com T, não o menos 17T, entendeu? Tipo, o menos 17 continua para fazer o cálculo com T. Que vai Entendi. Valeu. Tudo bom? Show. Tirem dúvidas, pessoal, muito importante. E no caso, para descobrir a aceleração, é só derivar novamente. Né? Exatamente. Já que tu falou, né? Vamos adiantar essas coisas. Tem outro tipo de movimento que é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento daqui é um pouco diferente do anterior. Por que é um pouco diferente? Porque ele vai sofrer como se fosse variações. A nossa velocidade, ela vai sofrer variações. E quem é que vai provocar essas variações? Vai ser a aceleração. Aí tu me pergunta, que danado é a aceleração, Elias? Tem um conceito bem básico de aceleração, que é a aceleração média, que seria a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tranquilo? Isso é um conceito básico. Só que, como eu disse, né, o professor não vai aliviar para vocês. Ele quer que vocês se lasquem. Então, vamos lá. O que é que o professor vai cobrar em prova? A aceleração instantânea. Que, para a gente chegar na aceleração instantânea, é o mesmo raciocínio da velocidade instantânea. A gente vai ter um ΔV sobre um ΔT. Só que esse ΔT, ele vai ser tão pequeno, que vai tender a zero. Ou seja, a aceleração instantânea seria o limite quando o ΔT ele tende a zero. Só que qualquer número sobre zero não pode. A gente não pode dividir nenhum número sobre zero, porque não é indeterminação. Então, na prática, como é que a gente calcula a aceleração instantânea? A aceleração instantânea seria igual ao nosso dv sobre dt. Ok? Aqui as questões, né? Vai tentar fazer. Elias, eu não sei se foi só para mim, mas o teu ódio ficou meio baixo. Beleza. Melhorou agora? Melhorou. Beleza. Tem como repetir de novo essa parte da aceleração instantânea? Beleza, vamos lá. A aceleração instantânea seria basicamente a mesma coisa da aceleração média, que seria nosso ΔV sobre o nosso ΔT. Só que tem um porém nessa história, até porque senão o nome não seria diferente, né? Quando a gente diz instantânea, significa basicamente naquele mesmo momento. É como se não sofresse uma variação do tempo. Ou seja, esse carinha daqui, esse ΔT, ele tende a zero. Ele se aproxima muito do número zero. É como se eu pegasse uma variação de tempo muito pequena. Aí como é que a gente escreve isso? Seria o limite do ΔT tendendo a zero. A aceleração instantânea seria isso daqui. Só que, vê, na prática, como é que a gente calcula a aceleração instantânea? A aceleração instantânea seria a derivada da função da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, seria dv dt. Sendo um pouco mais direto, um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo passado que a gente calculou. A gente chegou que a função da nossa velocidade seria igual a 4 e a terceira menos 17. Como é que eu faria para chegar na nossa aceleração instantânea?
quem seria a nossa aceleração? A nossa função da aceleração. A gente pegaria esse cara e derivaria ele. Esse cara é a função da velocidade. Para chegar da aceleração, a gente tem que fazer o quê? Derivar. Vamos lá, me digam como é que fica esse negócio, essa derivação. 12t ao quadrado menos 0. Exatamente. Esse 3 cai multiplicando 4, ficaria 12t. Aí o expoente daqui é subtrai menos 1, ficaria 12t ao quadrado. Como o 17 é uma constante, ou seja, ele não muda conforme o t for alterando t, ele é uma constante. Então a derivada da constante vai dar 0, menos 0. Ou seja, nossa aceleração seria 12t ao quadrado. Deu para entender agora? Mas essa aceleração, como é que a gente distinguiria se essa derivada seria a aceleração média ou a aceleração instantânea? Toda vez que você calcula a derivada, você já chega na aceleração instantânea. A aceleração média, você calcula a partir dessa fórmula aqui. Seria o nosso ΔV dividido pelo nosso ΔT. É bem mais simples de calcular. Porque, por exemplo, você tem um móvel aqui a uma velocidade, sei lá, 10 metros por segundo. E ele aqui está com a velocidade inicial, né? Velocidade final. De 20 metros por segundo. E ele sai do instante t0 igual a 0 segundos. E chega aqui no instante t igual a 40 segundos. Como é que eu calcularia a aceleração média desse carinha? A aceleração média seria a variação da velocidade, do ΔV, né, que seria a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Nesse exemplo, como é que ficaria, então, na nossa aceleração média? Seria a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 10, dividido pelo tempo final, que é 40. Ficaria 20 menos 40 menos 10, 40 menos 0. Daria 10 sobre 40. Seria igual a 1 sobre 4. Pessoal, galera, muito cuidado agora. Porque a velocidade... Professor, o seu áudio bugou de novo. Dá para escutar agora? Agora dá. Sim, vai. Pode falar, dúvida. Não, foi porque eu não tava escutando o seu áudio. É porque tinha outro carinha que ele ia tirar uma dúvida, parece. Já está respondendo. Foi essa pergunta justamente aí, para diferenciar a aceleração média da instantânea. No caso, se for aceleração instantânea, só vou pegar a função da velocidade e derivar. E se for a aceleração média, eu vou pegar a variação da velocidade dividido pela variação do tempo só, né? Exatamente. Isso aí. Show de bola, galera. Maria Laura, você vai falar sobre o caso particular da aceleração? Que caso particular seria esse? É porque desde esse tópico que eu parei de entender tudo em física. Porque, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, porque justamente eu não entendi. A partir desse caso particular da aceleração, não sei se é a instantânea ou a média, que saem as equações, né, do movimento retilíneo uniforme, não sei. Mas desde essa parte eu não comecei a entender mais nada de física. Eu acho que é quando a aceleração é constante, Elias. O movimento uniformemente variado. Exatamente. Pronto, acho que é isso. Começar as equações, se eu não me engano. Nesse caso daqui não seria um movimento uniformemente variado. Exatamente. Boa, Guilherme. Só lembrando, viu, galera? Guilherme também é monitor da gente. Qualquer dúvida vocês podem perguntar a ele também no chat. Vamos lá.
tu está se referindo a umas equações do tipo V é igual a V0, mais A vezes T e tal, essas coisas. É isso aí mesmo. A partir do conceito de aceleração média. Em vez de aceleração média, eu vou chamar só aceleração. A aceleração seria, então, de uma forma básica, igual ao ΔV sobre ΔT. Tranquilo? Vê só. Quem seria o nosso ΔV? Seria a velocidade final menos a nossa velocidade inicial. Se eu adotar agora para o nosso ΔT, que o móvel saiu do instante de tempo t0 igual a zero, como é que ficaria embaixo o nosso ΔT? Seria o t final menos o t inicial. Só que o t inicial é quanto? É zero. Então, a nossa equação ficaria assim, ó. Aceleração é igual a V menos V0 dividido por T. Eu vou passar esse T aqui multiplicando o A. Vai ficar, então, A vezes T é igual a V menos V0. Como eu quero achar a velocidade final do nosso móvel, eu vou isolar esse V daqui. Vai ficar, então, que V é igual. Esse V0 vai passar por outro lado, né? Vai ficar V0 mais A vezes T. Essa daqui é uma das equações fundamentais do MRUV. Quando a aceleração é constante. Ok? Entendi. Muito obrigada. Show. Aí já que tu aproveitou, ó, eu vou dar uma pincelada breve em outras formas. A gente tem basicamente essa fórmula, que é a função da velocidade. V é igual a V0 mais A vezes T. A gente tem outra fórmula muito importante, que ela descreve a posição do objeto de uma forma geral. Que é o seguinte, vai dar x0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Vocês conhecem essa fórmula, acho que por sorvetão. E existe outra fórmula que a gente não usa o tempo. Ela é usada muito para problemas que não envolvem o tempo, que é a fórmula de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Ok, galera? Tem essas três fórmulas que é muito importante vocês saberem. Para finalizar, o que vocês têm que saber, basicamente, para resolver os exercícios, seria que a velocidade instantânea, né, ou velocidade, seria dx, né, dx dt, e que a aceleração seria dv dt. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Pensar no caso da velocidade e aceleração instantânea, né? Que é as derivadas. Sim. Sim. Tipo assim, o professor, nas questões, normalmente ele não vai explicitar muito bem, calcule a aceleração instantânea, calcule a velocidade. Mas ele vai dizer assim, ó, calcule a velocidade no instante de tempo tal. Aí você subentende que ele quer a velocidade instantânea. Beleza? A gente vai ver isso nas questões que ele respondeu em sala. Que ele respondeu não, que ele passou em sala. Mais alguém com alguma dúvida? Elias, Diz. a prova de física vai ser nesse modelo desses desafios que ele passava no fim da aula? Cara, não faço a mínima ideia, velho. Eu não faço a mínima ideia. Porque, tipo, na minha época que eu cursei Física 1, eu não cursei Física 1 de verdade, né? Eu cursei Física L1, porque eu sou de licenciatura. E na minha época eu não tinha esses exercícios em sala. A gente também foi remoto, né? Mas não tinha, tá ligado? Eu acredito que seja pelo menos parecido, tá ligado? No mesmo nível de dificuldade. Mas é bom tu estudar. Não, porque, tipo, caso não fosse assim,
Eu queria te perguntar se tu consegue ver pra gente responder umas 2 ou 3 questões de prova passada, tá ligado? Pode ser. Nessa aula, O professor falou em sala Não sei, que vai passar mais alguma aula? o professor falou em sala que seria mais ou menos nesse modelo, só que o nível de dificuldade seria maior. a gente pode ver de responder provas passadas mesmo. É bom. Pronto, mas tipo, tu ainda vai passar outra aula de monitoria além dessa? Acredito que sim. Acredito que eu vou ficar todos os sábados. E Pronto. Guilherme, que está aqui na chamada, talvez ele vá também. Pronto, então se todo mundo ficar de boa, porque até então eu tô entendendo bem de boa, próximo sábado a gente podia ficar só resolvendo questão, né? O problema é que, Pronto, tipo, valeu. o assunto tá correndo também. A gente tem que ser mais rápido. Beleza? Eu vou responder essas questões aqui. E próxima aula a gente pode responder mais questões. Ver um pouco do assunto e responder mais questões. Vamos lá. O professor, ele tinha passado essas questões para vocês em sala, né? Foi primeiro essa daqui. Vocês conseguiram resolver de boa? Travou? Como é que foi essas questões para vocês? Pô, velho, eu sempre travava na letra A. Tava até sempre fazendo com os mesmos meninos, tipo, a gente sempre travava na letra A. Porém, a gente conseguia resolver e não tinha confiança. Quando fazia ela, conseguia fazer tudo rapidinho. Ok. Vamos lá, então. Considere uma partícula que descreve um movimento unidimensional dado pela função horária x de t é igual a t ao quadrado menos 8t mais 10. Aí, com x em metros e t em segundos. Letra A. Em que instantes a partícula passa por x igual a 0 metros? Vê só. A função é x de t é igual a t ao quadrado menos 8t mais 10. Na letra A, o que é que ele pede? Ele pede uns instantes de tempo quando o móvel passa pela origem. E a origem é o ponto onde x vale 0. Como é que vocês imaginam que eu possa resolver essa questão? Quem é que chuta aí? Por Bhaskara? Igual a 0 e basta. Exatamente. Como ele pede aqui, ó, o x igual a 0, então eu jogo esse 0 no lugar do x. Ficaria então 0 é igual a t ao quadrado menos 8t mais 10. Agora é delta e Bhaskara. O delta seria igual a b ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, que dá 64, menos 4 vezes 1, vezes 10. Isso daqui, ó, dá 40. O nosso delta, então, seria igual a 64 menos 40, que dá 24. Tranquilo? Você pode fazer de novo, por favor? Me perdi. Vamos embora, passo a passo. Acostumado a fazer ligeiro, mas vocês podem perguntar. Ó. Como é que a gente calcula o delta? Seria b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quem seria o a dessa nossa equação quadrática? Seria o carinha que está acompanhado da incógnita ao quadrado. Ou seja, seria o 1 que está aqui na frente do t ao quadrado. O nosso a seria 1. Quem seria o nosso b? Seria menos 8. Quem seria o nosso c? Seria 10. Para calcular o delta agora, como é que ficaria? B ao quadrado menos 8 ao quadrado. Agora, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Tranquilo? Tranquilo. O delta, então, ficaria menos 8 ao quadrado, é a mesma coisa que 8 ao quadrado, que dá 64. 4 vezes 1 vezes 10 dá menos 40. Ou seja, isso daqui
é 40. Só que tem um sinal menos na frente, então ficaria menos 40. Então o nosso delta seria igual a 64 menos 40, dá 24. Show? Certo, obrigada. Vou calcular então agora o Bhaskara mesmo. Nosso Bhaskara seria então menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O nosso B a gente viu que é menos 8, então ficaria menos 8. Ó, galera, muito cuidado numa coisa, porque eu vi muita gente errando aqui no sinal. Viu? Quando você multiplica o sinal de fora pelo sinal de dentro, como é menos aqui, menos e menos, vai ficar mais quando você for fazer as contas. Só continuando agora, vai ficar mais ou menos raiz de 24 sobre 2A. 2, e que o A é 1, no caso. Então, ó, vai ficar 8 mais ou menos raiz de 24 sobre 2. Aí daí vocês resolvem essa equaçãozinha e chegam em dois valores de tempo. T1 e o T2. Só que vem. Não. Tá ok. Esses dois valores de tempo seriam os valores em que o móvel passa pela origem, ou seja, os valores em que o x vai ser zero. Aí eu vou fazer um esboço do gráfico aqui. Digamos que seja uma função desse tipo. Repara, ó, que tem... Desse tipo. Repara, ó, tem dois tempos em que o móvel passa pela origem, ou seja, em que o x seria igual a zero. E seriam exatamente esses dois tempos que vocês vão calcular. Ok? Então, O áudio tá bem baixo. Melhorou? Não seria Y0, não? Como assim? É porque você falou que esses são os dois momentos que o X seria zero. Não seria Y0, não? Ou eu que me confundi? É porque a função é o seguinte. É um gráfico X de T, no caso, né? Exatamente. A função é x de t. Ou seja, no lugar de y que tu tá falando, seria o nosso x. E no lugar de... Porque assim, o convencional seria essa coordenada daqui. Seria y. E essa daqui seria o nosso x. Só que como é uma equação do x em função do t, ficaria então... E essa coordenada daqui, a vertical, seria x. E essa daqui seria o tempo. Entendesse? Ah, tá bom, obrigada. Pronto. Galera, meu áudio tá muito baixo ainda. agora melhorou. Cara, se estiver muito baixo, vocês falem aí, viu? Que eu começo a falar mais alto aqui. Elias? Opa. Nessa questão da raiz de 24, aí para a pessoa colocar os algarismos significativos, ele daria, na verdade? Eu acho que sim, velho. Eu acho que ele pediria na questão. Coloque com não sei quantos algarismos significativos, tal. Aí você... Esse dos algarismos significativos foi a última que ele mostrou agora há pouco. Beleza, novo. Essa questão aí seria T2, de todo jeito. Né? Oi? Nesse caso aí, dessa questão, só ia ter dois algarismos significativos de todo jeito. Então, show. Vê só, todo mundo entendeu a letra A? Sim. Pronto. Só uma dúvida. No caso, o que confirma que a parábola vai ser virada para baixo é se A é positivo ou negativo, não é? Exato. Exatamente. Quando A ele é maior que zero, a parábola vai estar virada para cima. Ou seja, vai estar assim, a concavidade.
Quando A ele for menor que zero, a concavidade vai estar virada para baixo. Como o nosso A aqui foi 1, que é maior que zero, então a concavidade vai estar para cima. Ok? Nessa resposta, quando a gente encontra os x' e os x2', ficaria 8 mais raiz de 6, né? O tempo. Cuidado que é o tempo, não x. A gente está calculando o tempo aqui. 8 raiz de 6 e na segunda, 8 menos raiz de 6, né? 8 mais raiz de 6 na primeira e 8 menos raiz de 6 na segunda. Por que raiz de 6? Porque raiz de 24 é raiz de 6 vezes 24. Aí a raiz de 4 é 2, aí passaria 2 raiz de 6. É o que, menino? Pera aí, essa aí eu não peguei. Raiz de Buguei. 24? Vê, raiz de 24 não é 6 vezes 24? 24 não é 6 vezes 4? Sim, 24 é 6 vezes 4. Então, a raiz de 4 não é 2? Sim, Aí fatorando a raiz de 4, aí ficaria 2 raiz de 6. exatamente. 2 raiz de 6. Aí o 2 cortaria com o 2 de baixo. Opa, Aí ficaria 8 mais raiz de 6. cuidado nessa historinha de cortadores. Cuidado, porque, vê, ficaria 8 mais ou menos 2 raiz de 6 dividido por 2. Quando tu quer cortar aqui esse 2, tu não pode cortar só com 1. Por quê? Em cima tu tem o 8 também. Então tu tem que cortar com ambos. 8 dividido por 2 vai dar 4. Agora tu tem que cortar esse 2 daqui também para poder eliminar ele. O de baixo, né? Vai ficar 1. Então, ó, vai ficar 4 mais ou menos raiz de 6. Aí tu pode eliminar esse 2 daqui. Tu tem que cortar ele com os dois números que estão de cima. Tu só pode fazer isso de eliminar 1 quando tiver uma multiplicação. 8 vezes 4 dividido por 2, por exemplo. Aí tu pode cortar só com 4. Só que Entendi. Quando é uma soma ou uma subtração, 8 mais 6, tu tem que dividir o 2 com os dois termos que estão em cima. Que aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 3. Entendesse? Entendi. Obrigado. Cuidado nessas coisinhas de matemática, viu, galera? Isso é uma casca de banana danada. Por mais que você esteja certo no problema, você acaba errando na matemática e lascou. Bora voltar. Letra B. Esboce o gráfico x de t. Isso daí eu meio que já fiz um pouquinho, tá ligado? Que foi esse esboço daqui. Letra C. Calcule a velocidade média no intervalo de 3 segundos a 5 segundos. Ele quer a velocidade média quando o ΔT, nos instantes de tempo, o intervalo 3 segundos a 5 segundos. Como é que a gente calcula a velocidade média, galera? ΔX sobre ΔT. Ou seja, a nossa velocidade média seria o x final menos o x inicial dividido pelo t final menos o t inicial. Como é que a gente calcula o x, galera? Ele deu uma equação, uma função na questão, que foi essa daqui, ó, x de t é igual a t ao quadrado menos 8t mais 10, que ela descreve para a gente o valor de x. Ou seja, x de t é igual a t ao quadrado menos 8t mais 10. Para a gente encontrar esse x final seria quando o tempo fosse quanto? Seria quando o tempo fosse 5. Então, ó, o x final seria o x quando o tempo vale 5 segundos.
Então, ó, a gente joga esse 5 nessa equação daqui, nessa função. O x de 5 vai ser igual a 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 10. X de 5 vai ser igual a 25 menos 40 mais 10. Isso daqui vai dar igual a 25 menos 40 dá 15, né? 15 mais 10, eita, menos 15. Vai dar menos 5 metros. Todo mundo entendeu como eu fiz? O que é que foi que eu fiz? De boa. De boa? Todo mundo mesmo, galera? Sim, sim. Calculando agora o x quando o tempo for 3, que é o x inicial. Nosso x inicial vai ser o x quando o tempo for 3. X inicial vai ser o x quando o tempo for 3 segundos. A nossa função de x é x de t é igual a t ao quadrado menos 8t mais 10. Então, ó, o x de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 10. O x de 3 vai ser igual, então, a 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 3 dá 24. Mais o nosso 10. Fica, então, 9 menos 24 mais 10. Menos 24 mais 10 dá menos 12. Menos 12 mais 9 dá menos 3, se eu não me engano, né? Não é menos 14, não. É menos 14, não? Menos 14, confundi. Doideira. Menos 14. Menos 14 mais 9 dá menos 5. Boa, galera. Vocês estão mais ligados que eu. Vamos lá. A gente encontrou o x de 5, que vale menos 5. A gente encontrou o x de 3, que vale menos 5 também. E a gente tem o t final. Quem seria o t final? Seria os 5 segundos. Quem seria o tempo inicial? Seria o de 3 segundos. Com isso, a gente consegue calcular a nossa velocidade média? Consegue. Consegue. Quanto é que seria a velocidade média? Como é que a gente colocaria na equação? Quem seria o nosso x final? Seria? Menos 5 menos 5 sobre 5 menos 3. Exatamente. 5 menos 3 eu já vou colocar direto aqui. Vai dar quanto? Vai dar 2. 2. Aí no caso vai dar 0, né? A velocidade média. Cuidado, homem. Não é exatamente isso. Vai dar 0. Porque em cima vai ficar o quê? Esse menos com esse menos. Mais 5. Vai ficar 0. Vai ficar 0, exatamente. Boa. Entenderam, galera? Alguma dúvida? Licença, aí nessa monitoria vai abordar só a parte da aceleração e velocidade, não vai abordar ainda a lei de Newton não, né? Não. Essa daí eu vou deixar para futuramente, porque a gente não teve nenhuma monitoria dos assuntos iniciais. Aí essa daqui seria mais voltada para a gente dar uma revisão sobre eles e depois a gente faria sobre leis de Newton. Licença, mas vai dar tempo da parte de leis de Newton antes da prova? A prova vai ser próxima semana, né? É isso aí. Caramba. Eu não sei, eu acho que não. Mas a prova não cai isso daqui também, né? Cai. Pronto, Quer dizer, acreditamos que sim. Ó, vocês preferem que próximas aulas sejam uma revisão dessas coisas também ou leis de Newton? Leis de Newton. Fica complicado pra mim, porque eu tô em dúvida quando chega naquela parte do VXI mais
V0Y, J. Aí eu me compliquei nessa parte. Entendi. Tem como marcar outra monitoria não, durante a semana? Cara, eu não sei, velho. Eu não tenho como te garantir nada. Porque, assim, o horário de monitoria mesmo é em sala, tá ligado? Entendi. Aí esse daqui é um extra. Aí eu vou ver, velho. Eu vou ver. Não tem nenhuma presencial, não? Não, infelizmente não. Caraca, tá certo. Obrigado. A gente vê. Beleza. Já basta não. Vamos fazer um exemplo de velocidade instantânea, galera. Ele pede aqui a velocidade instantânea em uma questão daqui. Pessoal, na letra D, na letra E, ele pede para calcular a velocidade média também. Só que são intervalos diferentes. Você calcula da mesma forma. Você joga primeiro o tempo final naquela equação e depois o tempo inicial. Aí você adquire as posições e faz aquele negócio. X final menos X inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Ok? Da mesma forma que eu fiz aqui. Cadê? Pronto. Eu calculei as posições, que deu menos 5 e menos 5. E depois joguei na fórmula. Aí eu cheguei na velocidade média, naquele intervalo de tempo. Oi, Elias. Oi. Tu pode voltar lá para a parte que calculou o 3, por favor? Quanto seria o espaço em 3? Ok. Cadê? No de antes. Pronto, aí tá bom. Eu fiquei com uma dúvida, porque no caso embaixo a gente substituiu por 8, certo? Não. Não, deixa pra lá, eu entendi agora. Obrigada. Seria o 3. Pronto. Aí, pessoal, galera, nessa letra D e na letra E, a gente calcula da mesma forma. Tranquilo? Agora vamos para a letra F, que é um exemplo de velocidade instantânea. Ele quer a velocidade instantânea, quer saber se a velocidade instantânea do tempo t igual a 3 segundos é maior, menor ou igual a 0. Como é que a gente faz isso, galera? A nossa equação da posição, a nossa função da posição, seria igual a t ao quadrado menos 8t mais 10. Como é que a gente faz para chegar na velocidade instantânea a partir da função da posição? Calcula a derivada. Derivada. Então, a velocidade, nossa função da velocidade seria a derivada da função da posição em relação ao tempo. Como é que ficaria a derivada dessa função daqui, 2t menos 8. 2t. Por que 2t? Menos... Porque o expoente inferior passou multiplicando. Exato. E o 8t ficou 8t elevado a 0, que dá 8. Exato. Aqui o expoente é 1, cai multiplicando o menos 8, vai dar menos 8, né? Só que aí Exatamente. subtrai menos 1. Isso daqui vai dar 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai ficar menos 8 vezes 1, que dá menos 8. Esse 10 agora, muito importante, ele é constante. E a derivada de uma constante vai dar 0. Tranquilo? Então, essa daqui seria a nossa função da velocidade. O que é que ele pede na questão? Ele pede a velocidade instantânea quando o tempo for igual a 3 segundos. Como é que a gente calcula isso? A gente substitui 3 no lugar do t. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 8. Me tira uma dúvida. No caso, quando a gente deriva, aí muda o t, aí justamente pelo fato de quando não tem um t, aí é constante, aí por isso que vai para 0, né? Espera aí, repete.
quando a gente vai e deriva, aí muda o valor do t, muda o grau do t. Aí justamente por isso que quando é constante e não tem um t, é por causa que vai para zero, né? Cara, eu acho que sim, vice. Isso daí eu acho que seria mais uma questão para tirar dúvida em cálculo. Não seria em física. Certo. Mas, basicamente, o que tem que saber é que quando tiver uma constante, um 10 aqui, por exemplo, um número, sozinho, sem o t, aí quando tu for derivar ele, ele vai ser zero, a derivada dele. Tranquilo? Certo. Aí, voltando aqui. A velocidade instantânea, quando o tempo for 3, vale 2 vezes 3, que é 6, menos 8. Isso daqui vai ser igual a menos 2. Metros por segundo. Então, a velocidade em 3 seria menor que zero. Tranquilo, galera? Repete esse cálculo aí da velocidade instantânea, por favor. Vamos lá. Tu entendesse como eu cheguei na fórmula da velocidade instantânea? Sim. Pronto. Aí vê, na questão, ele pede para você calcular, pede para saber se é menor, maior ou igual a velocidade instantânea quando o tempo for de 3 segundos. Como é que eu faço para achar isso? No lugar do t, eu vou jogar o nosso tempo, que é 3 segundos. No lugar do t, então eu coloco 3. Aqui, como não tem t, vai repetir, menos 8. A velocidade do tempo, quando o tempo for 3, vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6, menos 8. E vai dar, então, menos 2. A única coisa que eu fiz aqui foi substituir no lugar do t o tempo que a questão pede, que é 3 segundos. Deu para entender agora? Ô, Elias. Oi. Como seria a derivada só de t? Como assim, só de t? Tipo, se fosse derivada de t, como seria? Eu fiquei com essa dúvida agora. Derivada só de t? Tem que ser em relação a algo, né? Tem que ser em relação a algo. E esse algo daqui, na verdade, a gente deriva a função da posição. Como seria derivada de uma incógnita qualquer? Tipo, se tivesse só uma incógnita, porque falou Entendi. que se fosse só um número, daria zero, mas se fosse só uma incógnita. Entendi. Vamos lá. Se eu tivesse t ao quadrado, como é que eu derivaria esse número daqui, essa incógnita? Esse 2, que é o expoente, ele cai multiplicando. Vai ficar, então, 2t. Só que, agora, o expoente anterior, a gente vai subtrair menos 1. Vai ficar, então, igual a 1. Ou seja, aqui vai ser 1. Entendesse? Certo, mas e se fosse só, tipo, derivada de t elevado a 1, já daria zero também? Então, quando for t igual a 1, o 1 ele vai cair multiplicando, certo? E aqui a gente vai subtrair menos 1 do expoente, que vai dar igual a quanto? 0. Aí vê, vai dar t elevado a 0. Agora vem uma coisa de matemática. Qualquer número que estiver elevado a 0, dá quanto? Tá? Entendesse? Então, se eu tivesse menos 17t, para derivar isso daqui, ficaria quanto? Quando eu derivasse, aqui que é 1, ficaria menos 1, que daria 0. Só que esse carinha daqui, ó, t elevado a 0 vale 1. Então, no final das contas, a gente só deixa o 17. Entendi, obrigada. No caso, um exemplo, se essa equação aí de menos 17t elevado a 1 fosse a equação da velocidade, velocidade instantânea, e a gente quisesse saber a aceleração instantânea e desse o resultado assim, menos 17, quer dizer que a aceleração é constante, né? Repete, esse menos 17 seria a função da velocidade, certo? Sim, o menos 17t. Sim, ele seria constante, porque ele não ia variar dependendo do tempo. Seria uma aceleração constante de 17. Aí, só para fechar, o menos 17, tu tá dizendo que a velocidade
seria menos 17t, certo? Isso. Aí tu tá perguntando se a aceleração seria constante. Como é que eu faço para chegar na aceleração? Eu tenho que derivar esse carinha. Como é que ficaria a derivada dele? Ficaria a t, né? Menos 17. Ou seja, a aceleração daria uma constante, daria um número. E qualquer número é uma constante. Então a aceleração desse carinha seria constante. Certo. Agora, tipo, se tivesse só o t, digamos, numa função do tempo para derivar para chegar na velocidade, se tivesse só o t na posição, aí seria uma constante o t também, porque seria um número qualquer. Pera, tu tá falando assim, x de t é igual a t. Isso aí. Aí tu quer saber o quê? Se a velocidade... Se a derivada disso aí seria zero, já que o t é um número qualquer. Não. Não tem... O t, não? nesse caso, seria uma incógnita, não um número qualquer. O número qualquer que eu falo é um número, sei lá, 12, sei lá, 2, 3, um número, tá ligado? Isso daqui seria uma incógnita. Entendi. Obrigado. Aí quando eu derivasse isso, eu acharia a função da velocidade e seria 1. Ou seja, nossa velocidade é constante. E se eu derivasse de novo? Eu chegaria na aceleração. Quando eu derivo um número, uma constante, o resultado é zero. Então a nossa aceleração seria zero. Ou seja, esse móvel não tem uma aceleração. Okay? Tá certo. Obrigado. E aí, pessoal, dúvidas? Tá dando para acompanhar de boa. Vocês têm dúvidas? Depois tu podia falar dos gráficos, porque essa parte eu entendi muito direitinho. O problema comigo é a questão do gráfico. Entendi. Que é aparentemente mais fácil. Entendi. Pessoal, eu vou deixar essas coisas para a próxima aula, tá bem, pessoal? Tá certo. Qualquer dúvida, se vocês quiserem uma explicação melhor ou alguma coisa à parte, vocês falem comigo no WhatsApp. Meu número está lá nos grupos, né? Eu não sei de qual grupo vocês vieram. Então, falem comigo no WhatsApp que eu mando uma foto explicando tal, um áudio, essas coisas. Tranquilo? Próxima semana, provavelmente, sábado de novo, no mesmo horário. E talvez, durante a semana, alguma outra monitoria. Pessoal, como é que foi hoje? Deu para entender direitinho? Deu para dar uma reforçada? Ajudou bastante. O que é que vocês acharam? Já não sai mais zero na prova. Né? Verdade. Show de bola. Valeu, pessoal. Quantas anotações vão ficar disponível pra gente? Cara, se tu quiser eu deixo, né? Mas tu vai entender esses meus garranchos. A gente viu a aula, a gente lembra. Tá bonito, pô. É bonito. Ah, poxa. Eu deixo, eu compartilho lá no grupo. Eita, poxa. O cara ia direto pra prova, pô. Bora fazer um aulão, 24 horas de monitoria. Aí você tem que pagar 24 mil reais. Aí eu faço. Se juntar todo mundo para pagar o professor. Eu dou 10 contas. Cada um dá R$2. Ó, fazer o seguinte. Até o final do período, quem passar e se a monitoria ajudou, vocês vão pagar uma pizza pra gente, viu? O monitor. Eu pago o rodízio. A pizza só. Poxa. Cadê Guilherme? Tá aí, Guilherme? Tô aqui, tamo junto. Olha, Passou. tá, né? Guilherme é monitor também, né, galera? Se passar, pago pra gente por rodízio. Pronto, show de bola. Gostei. Eu gosto de aluno, é assim, rapaz. Fechou? Eu vou tentar, gente, dar uma aula pra vocês no meio da semana, ou na terça ou na quinta. O único problema é que eu não tenho mesa digitalizadora. Eu vou pegar a de Elias. Aí eu tenho que testar antes pra ver se vai dar certo. Aí dando certo, eu combino com vocês um horário ou na terça ou na quinta.
provavelmente vai ser das 2 às 3 horas. Guilherme é arrochado. Mas eu falo lá. Guilherme é bom. Beleza. Eu tenho aula à tarde. Pra mim é melhor na terça, porque na quinta eu tenho aula à tarde. Beleza, então a gente vê na terça. Eu só vou ver direitinho e aí eu comunico a vocês lá no grupo. A gente vai... Teria como gravar para as pessoas que não puderem assistir? Acho que sim, velho. Acho que sim. Só tem que aprender, mas isso aí é de boa. Acho que sim. Fechou, galera? Tá certo. Valeu, galera. Vocês são foda. Vocês são demais, seus lindos. Nós A gente agradece. A gente que agradece. A gente já vai ter alguns pontos na prova, né? Pelo menos isso. Já não sai zero. Já vai sabendo alguma coisa. Eu consegui além da T. Opa. Deu eco aqui. Foi porque ele falou que na terça a gente tem aula à tarde. Ah, entendi. Enfim, eu acho que a gente coloca uma pergunta lá. No grupo. Aí a gente vê o que a maioria puder. Aí vai. Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tamo junto.